Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar de Não Vai Acontecer Aqui, do Sinclair Lewis. É um livro que foi escrito em 1935 e que traz profundas semelhanças com a trajetória política do Donald Trump. É mais ou menos um livro que foi escrito no passado e está contando o presente. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para vocês darem um like aqui nesse vídeo, comentarem, interagir com a gente, se inscrever no canal. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Mas vamos ao que interessa, falar do livro. Esse livro foi escrito pelo Sinclair Lewis, que é um autor norte-americano. Foi o primeiro vencedor do Prêmio Nobel lá dos Estados Unidos, em 1930. E ele teve uma repercussão mundial nos últimos 2 anos, eu acho que foi o relançamento dele no mundo inteiro, por causa da eleição do Donald Trump, né? Porque um dos personagens centrais desse romance traz muitas características do Donald Trump. Falastrão, preconceituoso, anti-imigrantista, que por mais que você seja defensor do Donald Trump, sim, existe defensores do Donald Trump, é inegável que ele tem todas essas características, né? O Twitter dele e a língua dele confirmam isso, né? Então, a repercussão desse livro o resgate desse livro foi quase que imediato com a eleição. O que é que trata exatamente desse livro? Esse livro, ele tem 2 personagens centrais, o Buzz Windrop, que é o senador americano que se torna presidente, que é justamente essa figura que traz características com o Donald Trump, e tem o Doremus Jessup, que é um dono de um jornal, de um pequeno jornal de uma cidade do interior em Vermont, nos Estados Unidos, é um estado dos Estados Unidos. Ele não tem essa divisão, mas eu particularmente dividi esse livro, ele tem umas 400 páginas, em 2 partes. O início dele trata das prévias das eleições americanas, todo aquele processo de captação de recursos de uma campanha. O Buzz Windrop, ele faz alianças com líderes religiosos, com meios de comunicação, com empresas, todas aquelas associações classistas, tipo Rotary, né? Aqueles clubes classistas, né? A primeira parte do livro é contando toda essa vamos dizer assim, os bastidores de uma eleição, né? A prévia das eleições norte-americanas, que acontece de maneira muito forte, debates com os pré-candidatos dos partidos, o Partido Republicano, o Partido Democrata, até chegar na eleição, o momento em que ele é eleito, o Buzz Windrop é eleito. E a segunda parte vamos dizer assim, é a luta do exército de um homem só, que é o Doremus Jessup, que é o dono desse jornal, contra o sistema, né? Contra o Estado. É mais ou menos como se ele tivesse dito assim, tá aí, bem que eu avisei, não vai acontecer aqui, mas aconteceu, né? Mais ou menos isso, né? Então o Sinclair Lewis, ele utiliza muito do momento atual ali dos anos 30. Ele escreveu esse livro em 34, 35, por aí, foi publicado em 35. Dizem que ele escreveu muito rápido esse livro porque ele pegou exatamente aquela efervescência daquele momento que estava acontecendo. Ele traz muito nomes de políticos, jornalistas, celebridades do rádio, do cinema. Então, pra gente que está fora desse contexto, a gente pode ficar um pouco perdido com essas referências que ele vai jogando. Ele faz um link dessas referências para fazer uma sátira com um determinado personagem que ele apresenta. E tem muitos personagens, é um livro que tem muitos personagens. Então, pra gente entender a história desse livro, a gente precisa entender também o contexto histórico que o Lewis escreveu esse livro. A gente está falando de um período entre guerras, né, do final da Primeira Guerra em 1918. A gente está falando da crise financeira de 29. E esse livro foi escrito em 35. Já muito próximo ali do início da Segunda Guerra, né? Já muita gente acusava já que uma guerra mundial já estava muito iminente ali, uma catástrofe mundial. O nazismo e o fascismo já ameaçavam muito, né? O Hitler já vinha utilizando perseguições políticas dentro da Alemanha, assassinatos.
Então o Lewis pegou todo esse contexto histórico dos camisas marrons, por exemplo, dos camisas pardas, né, que o Hitler usou como uma espécie de ASA, a SS, que usou como uma espécie de exército pessoal, né, o exército do partido, para fazer essas perseguições. O Lewis trouxe aqui para o livro também. Ele tirou o Roosevelt como presidente dos Estados Unidos, na época, e colocou o totalitário do Buzz Windrop, no fascista Buzz Windrop, dentro do poder americano. Tem até algumas pessoas que acusam que não tem tantas semelhanças com o Trump hoje, porque o contexto histórico era totalmente diferente. Realmente, aquela primeira metade do século XX, realmente é algo, a gente espera que seja algo fora da curva, né? O totalitarismo estava muito mais em alta do que está hoje. Mas, pessoalmente, os personagens são muito parecidos, né? São preconceituosos, misóginos, falastrões, antimigrantistas, totalitários. Inclusive, ele é contra o México também aqui. Ele não quer produtos importados dentro dos Estados Unidos. Ele quer que a indústria americana se fortaleça, não seja produzido mais nada fora dos Estados Unidos. Muito parecido com características do Donald Trump. Entretanto, o que não é parecido é o Trump é republicano, o Windrop é do Partido Democrata. O Trump, ele exonerou agora recentemente questões de impostos, né? O Buzz Windrop, pelo contrário, ele aumenta a carga tributária nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, até os eleitores aqui na ficção, o tipo de eleitor que elegeu o Windrop é muito parecido com o Donald Trump. É o eleitor das classes mais baixas, do desempregado, do cidadão ali já naquela faixa de idade dos 50 anos. Então, esses elementos são muito vivos. É natural que, a história já mostrou isso, que em épocas de crise, algumas ideologias políticas controversas aflorem, né? É natural isso, seja de esquerda ou de direita, sempre tem alguém tirando a casquinha dessas crises, né? Sempre aparece um salvador da pátria. E na época, o Sinclair Lewis teve uma sagacidade muito rápida de entender isso, né? De acusar o totalitarismo nazista e fascista, que pouca gente alertou, né? Muita gente fechou os olhos para isso, né? Não, deixa que isso é um problema da Itália, isso é um problema da Alemanha, eles se resolvem. Enquanto isso, vamos fingindo que aquilo não acontece. Mas aconteceu, né? A desgraça, o Holocausto aconteceu, o mundo nunca mais foi o mesmo depois daquilo, né? Mas enfim, isso é assunto para a gente discutir em outro vídeo. Voltando aqui para o romance, falar um pouquinho das características dele, é que justamente por ele trazer tantas referências daquela época, a narrativa vai ficando um pouco cansada. Ele satiriza muito personagens da época com os personagens ficcionais daqui. E a gente que está por fora, né, a gente tá noutra realidade, outra época, são quase 100 anos, 80 e tantos anos, a gente fica um pouco preso, né, um pouco amarrado, principalmente na primeira parte, como eu falei. Ele fala da eleição americana, nome de jornalistas, nome de políticos da época. Então pode ficar um pouco arrastada essa primeira parte. A segunda parte fica um pouco... Ele perde um pouco da sátira, fica um pouco mais dramático, mas em compensação fica mais fluido, né? É justamente a parte que a família do jornalista, toda aquela cidade do interior, em volta do jornalista, do Doremus Jessup, ganha o protagonismo aqui da história. O Jessup, ele vai tentar, ele é acusado de ser de esquerda porque é contra o presidente. Você está no regime ditatorial, né? De plenos poderes pro presidente. Então você não pode criticar, você não pode escrever um artigo contra, alguma coisa assim, que você vai ser perseguido. E essa perseguição, a história vai contar a perseguição dele, da família dele, que se alia a ele nessa empreitada, contra o sistema, né? Uma pequena parte da sociedade, os empresários lá dessa sociedade, os membros do Rotary, né?
como ele diz aqui, os classistas, como eu falei, as associações de clubes, né? Fecham os olhos, ficam na dele, fingem que nada está acontecendo, né? E o Jessup vai naquela luta do exército, do homem só, contra o sistema tal, e a narrativa vai dentro disso. Então ele tem muitos elementos, uma narrativa muito voltada para um elemento político, né? Da imprensa, das relações dos lobbies, da relação da imprensa com os governos, das relações dos governos contra a sociedade, uma relação ditatorial contra a sociedade. Então tem toda essa relação das prisões, dos opositores do regime. Eu não vou poder entrar em mais detalhes porque eu vou acabar contando algum spoiler para vocês. Eu achei interessante o livro. Eu inclusive li alguns artigos, acho que é o artigo de fora da revista New Yorker, que comparou que esse livro pode ser considerado uma distopia, como 1984 do Orwell, o Nós do Zamiatin, o Admirável do Mundo Novo do Huxley. Eu não considero tanto uma distopia porque as distopias têm características um pouco mais de uma questão mais futurista, né? Uma questão um pouco mais além do que a gente está vivendo aqui no presente. Esse não, ele traz muitas referências populares da época. Eu não vejo muito como uma distopia. Eu vi alguns artigos que falavam isso, que poderia ser considerado entre os grandes clássicos das distopias. Eu não considero assim. Mas vocês que leram aí podem comentar o que vocês acharam sobre isso. Ele é dividido em 38 capítulos, ele foi lançado pela Alfaguara. Ele foge um pouquinho daquelas clássicas as capas clássicas, né, da Alfaguara, que tem aquelas duas linhas aqui. Tem a bandeira dos Estados Unidos aqui toda embaralhada, com as estrelas jogadas aí pela capa. É um livro interessante. Fica a observação justamente das referências que ele faz da época, que é o único ponto que torna um pouco maçante. Tem 410 páginas, 406 páginas. E leiam, de qualquer forma, é um livro denúncia, né? Um livro que fala sobre as ditaduras, né? A força das ditaduras contra as sociedades, contra a imprensa, contra o cidadão, contra o homem comum, contra as liberdades. Então, de qualquer forma, é um livro necessário, né? A gente está num momento de crise mundial, assim, em termos do crescimento de partidos nazistas dentro do próprio Estados Unidos, movimentos neonazistas, inclusive aqui no Brasil. Aqui em Fortaleza, recentemente, teve casos de movimentos neonazistas. É uma loucura, uma total loucura que o mundo parece que tá voltando ao que... O passado escrevendo o futuro e o presente voltando ao passado, enfim. Então, de qualquer forma, a literatura dá o seu contributo aí para fazer essa denúncia, né? Mesmo em 1935. Está sendo relançado, está sendo adaptado para o teatro, talvez para o cinema, não sei. Mas, de qualquer forma, a gente precisa discutir sempre sobre qualquer assunto que tolhe a nossa liberdade de expressão, né? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, eu quero que vocês participem aqui comigo, comentem, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal. E é isso. Tchau.